Olá pessoal, vamos continuar os estudos, tá? Agora a gente vai falar sobre estudo e relatório de impacto de vizinhança. O estudo de impacto de vizinhança e seu respectivo relatório tem como objetivo permitir a avaliação dos impactos decorrentes da implantação do empreendimento ou da operação de atividade, adequando ao local, definir as medidas de compatibilidade do empreendimento e ou atividade com a vizinhança impactada, definir as medidas mitigadoras aos impactos reversíveis identificados, definir as medidas compensatórias necessárias em contrapartida aos impactos irreversíveis, definir as medidas de potencialização dos impactos positivos. Ou seja, aqui a gente vai avaliar os impactos que envolvem a construção do empreendimento, né? Aqui no caso definido como implantação, ou a operação, quando este empreendimento passar a funcionar. Por exemplo, se você for construir um supermercado, os impactos que envolvem a construção, né, a existência de um galpão enorme que funcionará como um supermercado e também este supermercado em atividade, com os carros que estarão ali fazendo suas compras, etc. A elaboração deste estudo de impacto de vizinhança, tá? E deste relatório de impacto de vizinhança será exigida previamente a aprovação de projetos de construção, ampliação ou transformação de uso de empreendimentos e atividades localizados na macrozona urbana, que apresentem as seguintes características: empreendimentos habitacionais a partir de 200 unidades residenciais e parcelamentos do solo, na forma de loteamento a partir de área bruta igual ou superior a 500 mil metros quadrados. Empreendimentos ou atividades de comércio, serviço ou indústrias localizados na macrozona urbana, exceto na zona de uso industrial, com área construída igual ou superior a 3.000 metros quadrados. Então, aqui é interessante que empreendimentos e atividades de comércio, serviços ou indústrias não exigem esse relatório, né, de impacto de vizinhança, nem esse estudo, se estiver na zona de uso industrial. Por quê? Dificilmente a gente vai ter uma zona urbana, né, afetada pelos ruídos, né, pelos caminhões que transportam carga, numa zona que é exclusivamente de uso industrial, ok? Já é uma zona preparada para receber esse tipo de atividade, tá? Empreendimentos ou atividades de comércio e serviço, exceto indústrias, localizados na zona de uso industrial, com área construída igual ou superior a 10.000 metros quadrados. Tá? Então, na zona industrial, a gente precisa apresentar o estudo de impacto de vizinhança e o relatório para as atividades de comércio e serviço. Tá bom? Não precisa apresentar para indústrias, porque a zona, mais uma vez, é preparada para receber esse tipo de atividade. Cemitérios horizontais, cemitérios verticais e crematórios, independentemente da área útil ou da área do terreno, precisam desse estudo de impacto de vizinhança. A elaboração desses estudos e relatórios deverá permitir a avaliação dos impactos positivos e negativos do empreendimento ou da atividade na vizinhança, e será feito com base no termo de referência definido pelo poder público. Então é assim, toda vez que a gente vai fazer uma construção, podem não haver apenas impactos negativos, podem haver impactos positivos. Por exemplo, se você for construir um shopping, né, se for ser construído um shopping próximo de uma área residencial, consequentemente deverá haver o quê? Aumento no valor dos imóveis, né? Se for uma estação de trem, por exemplo, mais ainda. Então, existem impactos positivos a serem mencionados. Então, quando a gente vai falar desses impactos, a gente tem que considerar o quê? O adensamento populacional, né? Quanto de população existe a expectativa de quantas pessoas se mudem para lá, não só para morar, mas que passem a frequentar o local diariamente.
né? Equipamentos urbanos e comunitários, uso e ocupação do solo, valorização imobiliária, né? É o caso da construção da estação do shopping, geração de tráfego e demanda por transporte público por meio de relatório de impacto de trânsito, ventilação e iluminação, paisagem urbana e patrimônio natural e cultural, paisagem de fauna sob ou sobre ferrovias, rodovias ou avenidas, passagem, aliás, de fauna, né, de animais, níveis de ruído, qualidade do ar, vegetação e arborização urbana, capacidade de infraestrutura urbana, geração e destinação dos resíduos sólidos, geração de renda, geração de empregos, outros estudos peculiares ao empreendimento e à atividade analisada, desde que tecnicamente motivado. Então, pessoal, a gente tem vários critérios para avaliar aqui, né? O que eu vou chamar a atenção é capacidade de infraestrutura urbana, porque lembre que anteriormente a gente viu que construção de mais de 200 unidades de habitações na zona urbana precisam, né, de um relatório de impacto de vizinhança. Por quê? Porque imagina o seguinte, nós teremos no mínimo 200 famílias se mudando para aquela região. Será que vai ter hospital, escola para todas essas pessoas serem atendidas? Então a gente precisa verificar realmente a capacidade da infraestrutura urbana. O estudo de impacto de vizinhança e seu relatório, deverá ser elaborado por profissional devidamente habilitado ou equipe de profissionais contratados às expensas e sob responsabilidade do interessado. Ou seja, os custos com os profissionais ou equipes para elaborar o estudo e o relatório de impacto de vizinhança serão pagos por quem quer aprovar aquele empreendimento, tá? Segundo as características do empreendimento ou da atividade, o profissional apresentará esse estudo e relatório. No estudo e relatório, a análise dos itens constantes no termo de referência que se relacionam com os impactos produzidos, que será avaliada pela equipe técnica da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, tá? Podendo ser solicitada a complementação de alguns itens. O responsável deverá fornecer o número de exemplares solicitados pelo município e a versão digital dos documentos que o compõem, com vistas à sua disponibilização no sítio eletrônico da Prefeitura do município, né, de Jundiaí, bem como quaisquer documentos, cópias e materiais gráficos exigidos à elucidação do projeto, para que o projeto seja compreendido, tá bom? O estudo e relatório de impacto de vizinhança deverá ter linguagem adequada e acessível à compreensão dos diversos segmentos sociais. Então, não pode ser uma linguagem muito erudita, vamos dizer assim, ela tem que se fazer ser entendida, ok? Poderão ser dispensados da elaboração do estudo e relatório de impacto de vizinhança, né? Os projetos de alteração de imóveis que já foram objetos desse estudo e que não gerem aumento da área construída superior a 20%, desde que não impliquem aumento da capacidade de produção ou oferta de serviços ou da demanda por equipamentos públicos. Então eu vou explicar. Imagina que você tem uma balada, por exemplo, em algum lugar, tá? E aí você vai aumentar a área construída dessa balada em menos de 20%. E você não pretende aumentar a capacidade de lotação dessa balada. Às vezes, essa área a mais que você vai construir vai ser só para armazenar mantimentos, né? De repente você precisa de uma sala para reuniões que você vai fazer, de repente com seus funcionários, tá bom? Então, se não implicar na capacidade, no aumento da capacidade de produção ou oferta de serviços, né?
não tem problema. Esse imóvel não precisará apresentar novamente, né, o estudo de impacto de vizinhança. O licenciamento de atividade já exercida no local de forma regular, quando se tratar apenas de troca de proprietário do imóvel ou da razão social da atividade, desde que não haja alteração do uso nem ampliação da área construída. Ou seja, se você já tem o seu imóvel totalmente irregular e você só vai vender para outra pessoa ou trocar de nome, não vai mudar mais nada, você não precisa fazer tudo isso de novo, né? Continuando. O licenciamento de construção, ampliação e renovação de alvará de funcionamento de templos religiosos. Nos casos de ampliação da atividade em área construída regular, as medidas mitigadoras e compensatórias corresponderão apenas aos impactos decorrentes do acréscimo das instalações ou da atividade exercida no local. Então, imagine o seguinte: você tem um estabelecimento que ele exige bastante do sistema viário da região, né? Exige que muitos carros passem por aquele local e você vai aumentar ainda mais esse empreendimento para receber ainda mais gente, tá? As intervenções que você vai ter que fazer, né, a compensação que você precisa fazer ao município diz respeito apenas ao quanto você for aumentar, né, na quantidade de veículos que forem rodar pela região por conta daquele seu comércio, ok? Nos casos de transformação de uso em que a nova atividade apresente maior grau de incomodidade, conforme o quadro 1 do anexo 2 desta lei, as medidas mitigadoras e compensatórias corresponderão apenas ao acréscimo da incomodidade gerada pela nova atividade. Então aqui é a mesma coisa. Passou a incomodar um pouco mais, né? Então você vai ter que fazer alguma medida, né? Trabalhar de alguma forma para compensar esse incômodo a mais que você estará gerando, tá bom? Artigo 127 agora. Os empreendimentos com diferentes categorias de uso, que tenham condições de implantação, construção e funcionamento totalmente autônomos, serão considerados separadamente para os efeitos de enquadramento nos parâmetros estabelecidos nesta lei. O disposto no caput deste artigo, ou seja, aqui nesse pedacinho da lei, não se aplica às hipóteses que possam causar impactos cumulativos, cabendo ao município, nesses casos, exigir dos interessados a elaboração do estudo e do relatório. O estudo e relatório de impacto de vizinhança será analisado pelo grupo técnico do estudo de impacto de vizinhança, formado por 2 servidores da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, 2 servidores. Aqui, pessoal, até eu vou ter que dar uma consultada nas siglas, tá? Pessoal, eu tive que dar uma pausa no vídeo, né? Até porque essas 2 siglas aqui não foram trabalhadas no corpo da lei até agora. Então, olha, o grupo técnico do estudo de impacto de vizinhança precisa ser formado por 2 servidores, né, 2 funcionários da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente, que a gente já conhecia, um servidor da Unidade de Gestão de Mobilidade e Transporte e um servidor da Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos, tá bom? O grupo técnico do estudo de impacto de vizinhança emitirá parecer sobre os impactos da atividade ou do empreendimento a ser encaminhado aos gestores municipais envolvidos em até 90 dias, descontados os dias em que o processo permanecer em comunique-se.
O processo que não tiver o comunique-se justificado ou atendido no prazo de 180 dias será arquivado. O parecer do grupo técnico do estudo de impacto de vizinhança, revisado ou validado pelos gestores das unidades envolvidas nos estudos específicos, deverá conter as sugestões de medidas compatibilizadoras, compensatórias, mitigadoras ou potencializadoras relativas aos impactos decorrentes da implementação da atividade ou empreendimento, como condição para expedição da licença ou autorização solicitada, tá? As medidas referentes no terceiro parágrafo desse artigo, somadas, não poderão gerar ao empreendedor gastos superiores a 5% do valor total da obra ou do investimento para o funcionamento da atividade, exceto nos casos de ações ofertadas pelo empreendedor. Então, pessoal, o gasto limite que o governo pode solicitar do empreendedor para mitigar os impactos é de 5%, porque senão a construção do comércio ou da empresa fica inviável, né? Ou dos apartamentos pode ficar inviável. E a gente não quer estrangular a economia no município. O limite estabelecido no quarto parágrafo deste artigo não contempla as medidas relativas às condições de viabilidade para a instalação do empreendimento ou atividade. Enquanto o estudo e relatório de impacto de vizinhança não for apreciado pelo grupo técnico e devidamente aprovado pelo órgão competente, não poderá ocorrer a aprovação do projeto ou licenciamento da atividade, e nenhuma providência de implementação ou execução do empreendimento, mesmo que preliminar, poderá ter início. A aprovação final do estudo e do relatório caberá ao gestor da unidade de gestão de planejamento urbano e meio ambiente, após ser exarado parecer do grupo técnico, né, do estudo de impacto de vizinhança e, quando for o caso, ouvidos os gestores municipais envolvidos nos estudos específicos. A autorização da unidade de gestão de planejamento urbano e meio ambiente para licenciamento da construção ou ampliação está condicionada à formalização do termo de compromisso firmado pelo proprietário e responsável do empreendimento, se houver, ou pelo menos seus representantes legais e pelo município, responsabilizando-se pela realização de todas as medidas previstas no parecer conclusivo mencionado nessa lei. Então, se for determinado que algumas ações compensatórias precisam ser feitas, o responsável pelo empreendimento ou o representante dele precisa se comprometer, tá? Em caso de não cumprimento total ou parcial do termo de compromisso celebrado, o instrumento em apreço constituirá título executivo extrajudicial para que o município promova as medidas administrativas e judiciais cabíveis contra o proprietário e o responsável pelo empreendimento. No caso de empreendimento sem atividade definida, inclusive em imóveis para locação, a autorização da unidade de gestão de planejamento urbano e meio ambiente para licenciamento de construção, ampliação ou transformação de uso levará em consideração o potencial impacto de vizinhança da subcategoria de uso e da atividade sujeita a maiores restrições. Então, imagina que você vai construir um imóvel que ele pode servir tanto para alguém alugar para fazer uma balada, quanto para alguém alugar para fazer um comércio, né? A unidade de gestão de planejamento urbano e meio ambiente vai considerar aquilo que causaria mais incômodo à vizinhança, tá? Na hora de definir as medidas compensatórias, tá? A alteração do uso do empreendimento para atividades sujeitas a maiores restrições implicará obrigatoriamente a elaboração por parte do interessado de um novo estudo e de um novo relatório, observando as normas previstas na lei.
a expedição do habite ou alvará de funcionamento da atividade somente ocorrerá após a implementação de todas as ações compatibilizadoras, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras constantes no termo de compromisso, celebrado junto ao município, e a emissão de autorização do gestor municipal de planejamento urbano e meio ambiente. O que significa? A pessoa vai lá, celebra o acordo, só que ela só vai poder usar o edifício que ela construiu, né, depois que ela já tiver tomado as medidas mitigadoras, né, e compensatórias. Ok? O habite poderá ser expedido antes da implementação de todas as ações, né, descritas aqui, desde que o empreendedor apresente ao município a garantia real da execução representada por uma carta fiança de instituição financeira reconhecida pelo Banco Central do Brasil. Dar-se-á publicidade a todos os documentos integrantes do estudo e relatório de impacto de vizinhança, sendo de responsabilidade do proprietário do empreendimento ou atividade. Apresentar o estudo ou relatório em formato digital e no respectivo processo junto ao órgão municipal para publicação do referido estudo no site oficial do município. Disponibilizar no local de implantação do empreendimento ou atividade no máximo 15 dias a contar da data do protocolo, placa informativa com as características do empreendimento ou atividade e o número dos respectivos processos administrativos que tratam da análise do estudo e relatório de impacto de vizinhança. Os documentos integrantes do estudo e relatório, o parecer conclusivo do grupo técnico e a autorização emitida pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente são considerados de interesse público e serão publicados por esse órgão no sítio eletrônico oficial do município. O parecer conclusivo do grupo técnico do estudo de impacto de vizinhança, revisado e validado pelos gestores das unidades envolvidas, será publicado por meio de edital na imprensa oficial do município. Após a publicação de edital na imprensa do município, para conhecimento público, o parecer conclusivo e a autorização podem ser contestados no período de 15 dias, de forma justificada e identificada junto à Unidade de Gestão de Planejamento Urbano. Os interessados poderão apresentar pedido de reconsideração dirigido ao gestor municipal de planejamento urbano da decisão administrativa relativa à contestação de que trata o texto acima deste artigo, no prazo de 5 dias úteis, contados da ciência ou da publicação da decisão recorrida na imprensa oficial do município. O pedido de reconsideração de que trata o parágrafo 1º desse artigo terá apenas efeito devolutivo, salvo se o gestor de planejamento urbano, em decisão fundamentada, conceder efeito suspensivo até o seu julgamento. Nos casos de relevante interesse público, a repercussão social a critério da Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente poderá ser ouvido pelo Comitê Municipal de Políticas Territoriais ou convocada audiência pública para discussão da matéria. Então, por exemplo, imagine que o empreendimento que for ser construído vai causar um impacto muito grande, tá, na região. Então, isso pode acabar envolvendo toda a comunidade, né, para uma audiência pública para discutir o assunto, né, e o Conselho Municipal de Políticas Territoriais. A decisão do gestor municipal de planejamento urbano sobre o pedido de reconsideração, baseada na análise do grupo técnico de estudo de impacto de vizinhança e com parecer da Unidade de Gestão de Negócios Jurídicos e Cidadania, quando necessário, encerra a via administrativa. É de responsabilidade do interessado a implementação das medidas compatibilizadoras, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras, conforme termo de compromisso estabelecido em lei.
será aceito o pagamento em pecúnia de valores referentes às medidas previstas nesta lei, mediante análise da unidade de gestão de planejamento urbano, e quando houver interesse público do município em assumir a execução. Ou seja, não precisa ser necessariamente o dono do empreendimento, né, da construção, a fazer as obras que vão estar reduzindo o impacto, né, do empreendimento dele. Se for do interesse do município, né, ele pode simplesmente pagar, né, dar o dinheiro para a cidade e a cidade arca com a obra, tá bom? O pagamento da pecúnia será calculado com base nos parâmetros oficiais municipais adotados nos procedimentos licitatórios, somado aos custos da execução das medidas compatibilizadoras, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras que ficarão a cargo do município. Os recursos oriundos do pagamento em pecúnia, mencionado no primeiro parágrafo deste artigo, serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial, com dotação específica respeitando os dispostos no artigo 22 desta lei. É de responsabilidade de cada órgão específico a fiscalização referente ao cumprimento das medidas previstas constantes no termo de compromisso mencionado nesta lei. Constatado o não cumprimento das medidas constantes no termo de compromisso, bem como das medidas de publicização das características do empreendimento ou atividade e dos números dos respectivos processos protocolados para análise do estudo e relatório do impacto de vizinhança, o responsável legal pelo empreendimento ou atividade será notificado para que regularize a situação ou justifique o atraso num prazo de 30 dias. O não atendimento da notificação preliminar pelo responsável legal, né, por esse empreendimento ou essa atividade, no prazo estabelecido ou em deferimento por parte do município da justificativa apresentada, ensejará a aplicação de multa nas seguintes formas: pelo não cumprimento das medidas solicitadas nesta lei, multa no valor de R$ 5.000, atualizados anualmente com base no IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. Também pelo não cumprimento das medidas previstas no termo de compromisso, multa no valor de 20% do custo total das medidas solicitadas. O custo total das medidas solicitadas será calculado seguindo os parâmetros oficiais municipais adotados nos procedimentos licitatórios. O prazo para pagamento das multas é de 30 dias a partir da sua emissão, bem como para início das obras, sob pena de incidência no disposto do 4º parágrafo deste artigo. Decorrido o prazo mencionado no 3º parágrafo deste artigo, persistindo o não cumprimento ou não pagamento das multas, acrescenta-se 1% ao dia a título de mora até o limite de 40 dias. Passados os 40 dias de incidência da mora, a multa seguirá para execução, estando o empreendimento sujeito às medidas administrativas e judiciais cabíveis. Os recursos oriundos das multas previstas neste artigo serão destinados ao Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial. Para análises relativas ao estudo e relatório de impacto de vizinhança, emissão de parecer e fiscalização das ações compatibilizadoras, mitigadoras, compensatórias ou potencializadoras, haverá a cobrança de preço público, na forma da regulamentação específica. Então, pessoal, a gente vai estar encerrando o vídeo por aqui, tá? Porque nós temos um novo assunto para ser discutido em seguida. Até mais!